Fala moçada, tudo bem com vocês? Como prometido, estou enviando um vídeo de encerramento da nossa disciplina. Infelizmente, nós não conseguimos encerrar as nossas leituras dos textos fundamentais, porém, nós conseguimos encontrar um ponto central da nossa discussão aqui nesse segundo bimestre, né? Um argumento central. Para a gente entender melhor nessa revisão, digamos assim, do que a gente viu do pensamento heideggeriano sobre a técnica, nós precisamos então atar alguns nós que foram apresentados lá no início da nossa disciplina. Mas não se preocupem que será algo breve, mas é fundamental que aqui no final da nossa disciplina alguns nós estejam amarrados para a gente entender essa disciplina como um encadeamento argumentativo. Como é uma disciplina temática, nós precisamos então atar os nossos nós, né, para a gente compreender o encadeamento da nossa disciplina como um grande processo de argumentação que alguns autores, alguns movimentos nos mostraram sobre a tecnologia. Quais foram os tipos, quais foram os movimentos ou as posições argumentativas dentro da filosofia da tecnologia? Nós apresentamos lá no início da nossa disciplina duas posições. Uma posição que vê a tecnologia como a extensão do nosso corpo e a outra que vê como um processo de coisificação do ser humano, né? Um processo de reificação do ser humano. Enquanto uma vê a tecnologia de um lado, digamos assim, positivo, otimista, por outro lado, nós temos uma posição que vê a tecnologia com um ar pessimista nesse sentido. Isso tem muito a ver com o cenário sociopolítico, pensando como que a técnica e a tecnologia estão sendo usadas, né, a partir desse pensamento. Então, se a tradição analítica vê como uma extensão do corpo, é mais comum a gente encontrar no pensamento continental, né, um processo de coisificação, como que a técnica e a tecnologia coisificam o ser humano nesse sentido, certo? E o Heidegger ele vai em direção a essa toada, digamos assim, ele vai em direção a esse tipo de pensamento, se nós considerarmos todo o encadeamento da nossa disciplina e quais foram as primeiras discussões que nós fizemos ali nas nossas primeiras aulas. E quais foram os principais pontos apresentados nas nossas primeiras aulas. Que as discussões sobre filosofia da tecnologia elas podem ser encaradas não de forma distante ou melhor, né, como de forma próxima com as discussões acerca da ciência e com a prática científica também. Logo, a técnica e ciência não estão separados no início das nossas discussões. Lembre-se que a gente comentou sobre a Francis Bacon, né, e o início da ciência moderna que via a natureza, né, como um campo que precisava ser torturada para que os resultados fossem, né, adquiridos nesse sentido. E é esse tipo de pensamento, o pensamento moderno, mais especificamente a filosofia moderna e a ciência moderna, que vão, digamos assim, dialogar, se mostrar como contraponto, né, dentro do pensamento heideggeriano. Ou melhor, né, o pensamento heideggeriano sobre a técnica vai colocar o pensamento moderno como seu principal, digamos assim, adversário nesse campo argumentativo. Então, para isso, nós precisamos recuperar algumas noções. Uma noção bastante importante, né? O Andrew Finberg, o nosso especialista de filosofia da tecnologia, ele apresenta as 4 categorias que nós vimos. E dentre essas categorias nós vimos o substantivismo. E o Finberg ele citou Heidegger na categoria substantivista. E como que a categoria substantivista caracteriza a tecnologia? Como carregada de valores e autônoma. Logo, ela não será neutra. Logo, ela vai apresentar um ideal de mundo, um ideal de vida nesse sentido. Porém, o substantivismo descrevendo a tecnologia desse modo, ele comenta, ele destaca que se ele é carregado de valores, se ele possui um ideal de vida e é autônoma, logo a tecnologia não é controlada pelo ser humano. É o ser humano que é controlado pela tecnologia, já que ele carrega um valor em si mesmo, né? Nós vimos isso lá no início, né? E como que isso, digamos assim, se mostrou bastante gritante? Pelo pensamento moderno, pela ciência moderna e pela filosofia moderna, né? Se nós lembrarmos lá das principais características do pensamento moderno, o pensamento moderno ele apagou a causa final. Se lá no pensamento da antiguidade a natureza, a existência do ser humano no mundo apresentam telos, tanto as práticas humanas quanto os processos e dinamismo da natureza
eles apresentam um telos, um propósito, uma finalidade maior, digamos assim, o pensamento moderno, ou melhor, a ciência moderna, ela apagou a causa final, não há claro uma causa final, porque isso, segundo os primeiros, né, segundo o típico pensamento da ciência moderna, é carregado de um pensamento muito metafísico, não é identificável de forma observável, de forma empírica, assim, uma causa final, ou um telos, como os antigos estavam, né, destacando. Logo, os modernos, ou melhor, a ciência moderna, ela vai apagar a causa final. E quais são as consequências desse apagamento da causa final? A natureza, o mundo, pode ser observável, não é claro, podemos suspender o juízo em relação a um telos, a um propósito, porém nós temos um campo no qual podemos estudá-lo e garantir respostas no nível científico. E para isso nós precisamos então retirar essa finalidade, esse telos, digamos assim, porque dentro das principais, né, teses do pensamento e da ciência moderna é que isso não é observável, isso não conseguimos encontrar para além do que a gente observa e para além dos critérios epistêmicos, uma causa final, né, uma causa, um propósito nesse sentido. E aqui começa a problemática se nós né, destacarmos o pensamento heideggeriano. Né? E o pensamento heideggeriano ele está dentro da fenomenologia, mas como que é a típica fenomenologia heideggeriana? Ela se volta para a faxicidade do mundo, ou seja, se a fenomenologia ela analisa a experiência do sujeito, a fenomenologia heideggeriana ela também foca no sujeito que experiencia o mundo. Mas o sujeito ele está no mundo, ele está jogado no mundo, ele tem uma história, ele tem uma biografia, ele tem uma linguagem típica, ele carrega uma carga de significados. Então Heidegger destaca se precisamos fazer uma fenomenologia que façamos a partir do Dasein, digamos assim, o ser humano que está jogado no mundo com uma história específica. Logo, o homem e mundo não estão separados nesse sentido. Né? Então, para você fazer uma fenomenologia de natureza heideggeriana, você precisa começar pelo homem que está jogado no mundo. E para Heidegger, o principal processo fenomenológico é desocultamento. Lembrem-se daqueles, né, da pergunta fundamental, a pergunta acerca do ser, que tanto o cotidiano, os hábitos, ou até mesmo a ciência moderna fizeram com que nós nos fizeram com que a gente esquecesse, né, das questões fundamentais acerca do ser. Então, ir em direção à verdade, ir em direção a essas questões, essas perguntas, é o que ele chama de desocultamento. E ela se baseia nas práticas do mundo, porque o homem e o mundo não estão separados. Né? Porém, esse desocultamento, né, indo em direção às questões fundamentais, ela se volta para a essência. Logo, o homem está no mundo. Porém, contudo, o homem ele não pode se render ao cotidiano, se render ao mundo. Ele tem que voltar os seus olhos filosóficos para algo mais fundamental, ou melhor, para algo mais essencial. Então, o processo real aqui fenomenológico, segundo Heidegger, ele se volta para a essência em relação ao ser. E para Heidegger, a técnica também se mostra com a maneira de desocultamento. Ela também se mostra com a maneira de a gente se voltar para a essência, para a questão do ser. Porém, se nós lembrarmos daquele texto, né, da província, né, do Heidegger, as práticas do homem, o trabalho do homem no mundo, ele tem o potencial de participar do desocultamento, de irmos em direção à verdade, de irmos em direção à essência. Né? Então, logo, nós estamos no mundo agindo, praticando. Logo, o desocultamento também, essa análise heideggeriana, ela precisa se pautar no homem e no mundo. O homem, com suas práticas no mundo, também participam desse processo de desocultamento, indo em direção à essência, à questão do ser. Porém, no entanto, nossa tese final indica o que tipo de problemática, né? Que a técnica moderna ela ressalta que o mundo é um campo de recursos, logo somos todos reduzidos a recursos. Se nós nos esquecemos das questões fundamentais, se nós nos esquecemos da essência, que é a típica prática filosófica segundo Heidegger, nós somos reduzidos a recursos, nós somos reduzidos a coisas. E a técnica e a tecnologia moderna, ela reduz tudo a um campo de recursos, tudo material, tudo, digamos assim, capaz de ser transformado, moldado, sem que haja um telos, um propósito,
uma finalidade, né, no molde dos antigos. Logo, quais são as últimas consequências desse argumento? Bom, se estamos no mundo e o mundo é um campo de recursos, eu também sou um recurso jogado no mundo. Logo, eu vou ser reduzido a apenas um elemento que pode ser calculado, que pode gerar resultado, que pode apresentar transformações, eu posso armazenar elementos, logo eu não passo disso, eu sou apenas mais um recurso num campo de recursos. E o Heidegger ele argumenta que a técnica moderna, a tecnologia moderna, ela ressalta então, ela distancia o homem de questões fundamentais. Ou melhor, ela distancia o homem da filosofia, ela distancia o homem da busca pelo essencial, ela distancia o homem à busca por o mais fundamental nesse sentido, a essa análise mais profunda de seu ser, né, as questões sobre o ser, né, que são apagadas por esse pensamento, digamos assim, moderno, e podemos pensar no pensamento positivista, cientificista nesse sentido, ou até mesmo industrial, se a gente parar a pensar inclusive todos os aparatos, né, que podem reduzir o homem a uma coisa, e nós percebemos aqui o argumento da tecnologia técnica moderna que reduz o homem a uma coisa. Mas, professor, mas o senhor comentou que Heidegger ele pontua a técnica como fundamental para o processo de desocultamento. Diferença, nós agimos de forma técnica e prática no mundo, mas é a técnica moderna, segundo o pensamento heideggeriano, que nos reduz e tem o potencial de nos controlar. Por isso que o Finberg citou Heidegger como um substantivista, porque ele fala que a tecnologia controla o homem e ela mantém um valor em si mesmo, porque o ideal dela é pragmático. Pragmático, eficiente e voltado sempre para a eficácia. Logo, nós nos rendemos a isso e somos coisificados a essa realidade. Ficou claro, gente? Caso alguma coisa não tenha ficado clara, vocês podem retomar o vídeo, né, com mais calma, caso eu tenha falado muito rápido, mas creio que seja isso. Muito obrigado.